Olá, terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é a professora Ana Lúcia e eu vou deixar aqui para vocês algumas perguntinhas sobre a revisão de história, tá? Vamos começar. Número 1. Responda as perguntas abaixo. Letra A. O que os portugueses avistaram no dia 22 de abril de 1500? Letra B. Quem era o comandante da esquadra que descobriu o Brasil? O comandante do navio dos portugueses que chegaram ao Brasil. Letra C. O monte, o morro que eles avistaram, os navegadores avistaram, recebeu um nome. E você vai colocar o nome nesse espaço. Por que ele recebeu esse nome? Porque era a época da Páscoa. Letra D. Qual era o objetivo das grandes navegações? O que eles pretendiam viajando? Número 2. Por que os primeiros moradores do Brasil receberam o nome de índios? Número 3. Estão faltando duas palavrinhas, ó. A, tracinho e o foram 2 instrumentos usados nas viagens pelo Oceano Atlântico pelos portugueses. Você vai escrever o nome dos 2 instrumentos. Número 4. Como a língua portuguesa foi influenciada? Foi misturada. Como? Como ela passou a ser falada de uma outra forma. 5. Relacione as datas comemorativas. Dia do Livro Infantil, Descobrimento do Brasil e Dia de Tiradentes. E desse lado estão as datas, ó. Você vai relacionar colocando as letras. Letra A, letra B, letra C. Número 6. Complete as frases. Ó, cada letrinha dessa tem um espacinho que está faltando uma palavra para colocar. Letra A. A casa dos índios é a... Letra B. Médico e curandeiro dos índios é o... Letra C. O chefe da tribo dos índios é o... Letra D. O alimento que os índios usavam. O nome de um alimento. Número 7. Qual foi o idioma mais falado no Brasil no século XVIII? Aí você vai escrever o nome do idioma aqui. 8. Aproximadamente quantos índios viviam no Brasil na época que os portugueses chegaram aqui? Número 9. Escreva as formas que os índios foram exterminados. Como eles foram exterminados, quer dizer, como eles morreram, como alguns índios deixaram de existir. Aí você vai escrever e explicar aqui no número 9, ok? Agora, terceiro ano, nós vamos ver a revisão de ciências. Número 1. Diga o habitat de cada animal. Você vai escrever o nome do lugar que cada animal vive. Do golfinho, do leão, do sapo e da tartaruga. Número 2. Escreva a função das partes da planta. Cada uma parte da planta, ela tem uma função. Então, você vai escrever no seu caderno, tá? A folha, a flor, a semente, a raiz, o caule e o fruto. Número 3. Complete as frases com as palavras terrestre, epífita e aquática. São os 3 tipos de plantas. Aqui, letra A. A planta, tracinho, pode ficar presa pela raiz ou flutuar na água. Aí você vai qual desses 3 tipos de planta aqui. Letra B. A planta é fixa no solo. Letra C. A raiz da planta vive sobre outras plantas. Aí você vai completar. 4. Escreva o que pode nos fornecer cada animal. O que pode nos fornecer? O boi, o frango,
a ovelha, a galinha, a abelha e o cavalo. Como esses animais são úteis aos seres humanos. Circule os animais mamíferos e risque os animais ovíparos. O jacaré, a baleia, o peixe, o ser humano e o macaco. Número 6. Classifique os animais em anfíbio, réptil, ave ou peixe. O beija-flor, o que ele é? A cobra, a tartaruga e o tubarão. 7. Responda: como os animais podem ser úteis aos seres humanos? Aí existem várias maneiras, você vai escrever algumas dessas formas. B. Quais são os animais que podem transmitir doenças? Dê exemplos. 8. Por que as enchentes são perigosas? Quando enche, chove muito, enche as ruas, os rios transbordam, o que pode acontecer? Número 9. Escreva o nome de 2 animais vertebrados e invertebrados. Agora, terceiro ano, vamos falar sobre geografia, tá? Número 1. Marque os direitos do cidadão. Ser respeitado, respeitar as leis, ter um trabalho, pagar os impostos ou ter uma casa. Você vai marcar um X no que é direito do cidadão, tá? Número 2. O que existe no campo? Existe a zona rural, né? E a zona urbana. A zona rural é a mesma coisa que o campo. Você vai escrever algumas coisas que existem lá na zona rural, que é a mesma coisa que campo. 3. Onde as pessoas da cidade podem trabalhar? Em que tipo de trabalho as pessoas que moram na cidade trabalham? 4. Explique por que na zona urbana existem mais pessoas do que na zona rural. Por que o número de pessoas é maior na zona urbana? 5. A primeira comunidade que nós fazemos parte é a... Tá faltando uma palavra aqui que você vai achar e vai colocar nesse espaço. Número 6. Os bairros de um município podem ser classificados em... Aí você vai marcar com X a resposta certa. Ele pode ser como? Comercial, diferentes, escolar, industriais, mistos ou residenciais. Onde tiver a resposta certa, você vai marcar com X. 7. Em um bairro misto, os espaços misturam a área, tracinho, e o outro tracinho, né? Tá vazio, você vai ter que completar com essas palavrinhas que estão faltando. 8. Os tracinhos são áreas fechadas ou cercadas por muros. Tá faltando uma palavrinha, você vai colocar aqui também. 9. O que deve haver em uma comunidade? 10. Marque as frases certas. Letra A. Você e seus vizinhos são de comunidades diferentes, tá certo? Aí você vai ver se tá certo, você marca. Se estiver errado, você não marca. B. Comunidade é um grupo de pessoas que vivem juntas em um lugar. C. Os funcionários e os alunos de uma escola devem cumprir seus deveres. Para a revisão de esta classe, vocês vão assistir o filme Meu Malvado Favorito 3. Aí vocês vão prestar atenção e vão responder a revisão, tá? Beijos!